Apoio cultural de Sicredi é ter com quem contar. Ativa Bio RS, agricultura sustentável, o bioestimulante natural que a sua lavoura merece. Apresentação, Suzana Fantin. Você está ouvindo pela Rádio Ratense FM 87.5 de Arroio dos Ratos, o programa Amigos do Agro. Na apresentação de Suzana Fantin. Tudo certo. Presidente Gereão Pereira participa da COP30. Começa agora o programa Sistema. Chegou a hora de acelerar suas conquistas. No Sicredi, você pode financiar até 90% do valor do seu veículo, com parcelas que cabem no bolso e um atendimento próximo, que entende a sua realidade. E mais, conte também com tag de passagem e seguro alto para completar sua conquista. Fale com seu gerente e saiba mais. Sicredi é ter com quem contar. Na Ativa Bio RS, nosso compromisso é transformar o campo com soluções que respeitam a terra e quem cuida dela. O extrato Ativa Bio RS é um bioestimulante natural. Ele auxilia na estrutura dos agregados do solo, potencializa a fotossíntese e fortalece as plantas desde a raiz. Insumo certificado. EcoCert Insumos. Parceria de pesquisa com URGS, Ciência e Tecnologia. Garantimos um produto seguro para a sua lavoura e para o meio ambiente. Respeitamos o trabalho do produtor rural. Por isso, cada gota do nosso extrato é pensada para entregar mais produtividade e rentabilidade à sua colheita. Ativa Bio RS, o bioestimulante que a sua lavoura merece. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ratense, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um programa Amigos do Agro. Comigo, Suzana Fantin, com você, nosso ouvinte, seguidor do Facebook e do Instagram, @AmigosDoAgroFM. Agradecemos a audiência e a companhia de vocês nesse sábado, 22 de novembro de 2025, 9 horas e 5 minutos e a temperatura na cidade de Arroio dos Ratos, 21 graus. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho e a trajetória de um profissional de TI que acabou migrando para as redes sociais. E hoje é um criador de conteúdo, de entrevistas e que divulga as notícias de interesse da comunidade de Charqueadas e da nossa região carbonífera. Nós recebemos com muito carinho e alegria Vanderlei Oliveira, do Aconteceu Charqueadas. Glênio Guimarães, nosso colaborador, produtor rural, integrante do Sindicato Rural de São Jerônimo, também conosco aqui. Glênio, realmente podemos dizer que o Vanderlei Oliveira é um verdadeiro amigo do agro, né? Exatamente, Suzana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook, o pessoal que nos acompanha através do rádio, ao Romeu, a Bruna, que sempre nos auxiliando aí na aparelhagem. E um bom dia também especial ao Vanderlei hoje aqui. Nós já estava conversando antes ali de começar o programa. E vou dizer para vocês, acompanhem, e quem está acompanhando, passem para os amigos, divulguem, porque é muito interessante o que vai ser falado aqui hoje e sobre a nossa história toda da nossa região carbonífera, afinal, do nosso estado. E realmente, Suzana, ele é um verdadeiro amigo também do agro dentro da comunicação. Quando nós começamos o nosso movimento, vamos dizer assim, a nossa luta por nós, produtores, pelos produtores, o ano passado, o Vanderlei foi o primeiro que fez a cobertura nossa do movimento em Charqueadas. Obrigado, Vanderlei. Isso é sempre importante para nós que estamos numa luta sem fim. Hoje consegui chegar um pouquinho mais calmo, mas ando nervoso ainda, continuo preocupado. Nós estamos com 30 produtores que tiraram sua vida por conta das contas, de não conseguir como pagar suas Cada contas. Programa nosso aqui, 30, e nós falamos isso aí cada vez mais, estão querendo tirar a única ferramenta que eles têm de trabalho e como eles conseguiriam pagar as contas com essas ferramentas, que é com o trator, que é com a coletadeira, que é
com a terra, produzindo, e aí o pessoal vai lá e tira. Realmente, você vê acuado num canto para sustentar sua família e acaba perdendo a cabeça. Aqueles que nos escutam, tem alguém que está preocupado com toda essa situação, procurem conversar, tá todo mundo assim, nós vamos achar uma saída, vai ter saída, porque não tem como produzir alimento, nós vamos ter que produzir, essas catástrofes climáticas estão aí e nós vamos achar saída. Depois vamos para a parte boa, e que vai ter muita conversa boa hoje. Então, descobrimos que além de um verdadeiro amigo do agro, Vanderlei Oliveira, que nos apoiou os produtores desde o início do ano passado, ali na época das enchentes, e já comunicando a todos e ciente da problemática do setor, que começava a enfrentar já naquela safra do ano passado, podemos dizer, né, Glênio, quando se perdeu com as enchentes. Descobrimos também um historiador apaixonado. Mas, agora, falando, Vanderlei, hoje tu vives a comunicação com dedicação e compromisso com a cidade de Charqueadas. Eu te pergunto, como e quando o teu interesse pelas mídias sociais começou? Bom, em primeiro lugar... Até a criação do Aconteceu Charqueadas, por favor. Em primeiro lugar, o meu bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Ratense, e o meu agradecimento à Suzana, né, ao meu amigo também aqui, que a gente acabou brincando um pouco de histórias, né? Então, contando um pouco da história de como surgiu, né, a minha trajetória, a minha área sempre foi TI. Né? Antigamente a gente não tinha esse nome, mas era processamento de dados. E eu fui para São Paulo, fiquei 11 anos lá, retornei e as redes sociais começavam a ter um volume de informação bem maior. Estou falando, isso foi em 2016, em que se criou o Aconteceu em Charqueadas. Né? E aí, durante esse tempo, foi evoluindo. Hoje Aconteceu Charqueadas e região. Hoje a gente tem 48.600 pessoas no grupo. Então, virou um folhetim, na verdade. Exato, eu me impressionei com o número 48 mil seguidores, considerando que só Charqueadas, que eu acho que é um dos maiores municípios aqui da região. Não tem isso. É em torno de 30 mil, acredito que sejam habitantes. Então, realmente, é um grande portal de comunicação da região. Da região. Tem muita gente. Isso consolida como um canal de comunicação, com a veracidade e o compromisso com a cidade e a região. Eu tenho muita gente de Arroio dos Ratos, né? Na verdade, de toda a região. Claro. Né? Porque as pessoas sempre têm parentes, então é uma maneira de... E com isso, em São Jerônimo, hoje eu tenho uma pessoa que faz toda essa parte da cidade. Né? Então, eu até coloco aqui já à disposição, se alguém de Arroio dos Ratos quiser fazer a moderação, fazer a administração e colocar informações dentro do que aconteceu, está liberado, não tem problema nenhum. Né? Então, a ideia é trazer informação. E uma outra coisa, eu sempre priorizei a verdade. Eu não aceito... Né, meias verdades. Não, meias verdade e bate-boca. Se a coisa for para esse lado, eu tiro. Né, porque nós temos... Imagina, nós estamos com 9 anos. Né, eu nunca tive um processo. Você sabe que tem uma filha que é advogada e que me puxa as orelhas o tempo todo. Isso não dá. Claro. Isso dá, tem orientação jurídica robusta por trás. Robusta, né? Porque ela só não dá. Anda nos trilhos. Anda nos trilhos. Isso é muito importante. A gente moderar as palavras para evitar problemas. Mas voltando à história, então, tu começaste em 2016, quando as redes sociais estavam tendo expressividade, né, no mundo virtual, e aí então te apaixonasse pela... Eu sempre fui traça de livro, né? Adorava, né? Aí a veia de historiador. E eu converso muito com algumas pessoas que também trabalham com história, e a gente diz que depois que é picado pelo mosquito do historiador, tu não consegue mais fugir.
E tu estava falando também a questão do Aconteceu Charqueadas, como que das redes chegamos até o Aconteceu Charqueadas e se houve alguma inspiração para a criação do Aconteceu Charqueadas? Houve, eu falo que houve um acidente de percurso, né? Eu, quando voltei de São Paulo, eu tinha muitas fotos antigas, charqueadas, né, antiga, e eu colocava nos grupos, basicamente num grupo que tinha encharqueadas, né, isso lá em 2015. E houve um desconforto por parte da administração, precisava ter, as fotos precisavam ter direitos autorais, e eu disse, olha, toda foto que vai para a rede social, ela perde direitos autorais. Não tem como tu pegar aí, né, uma foto que tu coloca ali, nunca vai ter mais a origem dela. Né? Até porque é uma cópia e mesmo que eu tirei a foto, tudo bem, né? Mas ela virou domínio público. Né? Eu disse, vou fazer o seguinte, vou retirar as fotos, vamos parar com isso aí. E ele concordou. Né? Então, aí eu estava em Guaíba e mexendo lá, encontrei Aconteceu Guaíba. E o Aconteceu Guaíba, o grupo lá, ele é mais quase um troca-troca, um brick. Tá. E eu disse, tá, mas tudo bem. Aí eu vi que tinha Aconteceu Viamão, Aconteceu Porto Alegre. E aí eu procurei, Aconteceu Charqueadas, não tem, vou criar agora. E aí vou criar o meu grupo e colocar eu linkei a história antiga para o nome Aconteceu Charqueadas. Claro. Né? E aí eu tinha na época 200 amigos no meu Facebook particular, pessoal. Distribuí os convites, né? Daqui a pouco estavam 1.000 pessoas, quando eu vi chegou 10.000, né? E hoje a gente está com 48.600, sempre entrando gente. E assim, eu estou hoje, toda a região tem, e a gente pega o mapa das cidades pelo Facebook, eu estou em todo o Brasil, eu tenho Estados Unidos, eu tenho Europa, África, Dubai, porque são pessoas que moravam aqui e foram embora e os parentes passaram os links e fazem parte. É uma maneira de se aproximar, né, das suas raízes, de estar presente, saber o que está acontecendo. Exatamente. A tecnologia tem esse poder de aproximar realmente, isso é muito bom. A Suzana tá cheia de perguntas aí, Suzana, mas eu já vou me adiantando. Não, nós estávamos conversando aqui. A conversa aqui é trazer para dentro do nosso estúdio uma conversa informal. Pra te ver, nós sempre falamos, eu cheguei aqui na região, sou novo, o pessoal sabe aí, morando aqui, estou há 2 anos e pouco, produzindo 7 para 8 anos já. Mas a história, a Suzana tem uma frase, quem não conhece a história, como é que é a frase, Suzana? Não, eu digo, quem não conhece seu passado, né, dificilmente vai poder construir seu futuro. Exato. É importante saber eu gosto dessa colocação da Suzana. São as raízes. E hoje a gente tem um programa aqui, a Suzana e o Amigos do Agro tá aí mostrando a importância da nossa região agrocarbonífera. Ela foi uma região carbonífera, agora nós queremos levar porque o agro está forte na região já e pode crescer muito mais. Aí, mas o senhor falando ali, eu fiquei muito curioso. Charqueadas, na verdade a região começou agro. Ela começou agro. Contar um pouquinho a história aí, eu fiquei muito surpreso, porque eu tô aqui morando e não sabia. Não, podemos falar, e o Vanderlei tem todo o conhecimento e propriedade para isso. Eu acredito que em uma hora a gente não vai conseguir falar sobre tudo. É bom que fica com outro. Mas deixa dá aquele estralinho pra gente começar a pesquisar e entender. Vamos ouvir então da história de Charqueadas. A história, na verdade, da região, ela começa em 1777, quando há uma grande seca lá no Ceará, no Nordeste. E aí José Pinto Martins desce, um estancieiro, desce para Pelotas. E ali no Arroio São Gonçalo, ele cria a primeira charqueada. A primeira charqueada. E aí aquilo fez um boom, né? Ou seja, todo o Rio Grande do Sul tinha charqueadas. E por que o nome Charqueadas lá? Tá? Nesse período, os únicos caminhos eram as trilhas indígenas, né? E os rios. Não se tinha estradas. Né?
Nessa questão de por que essa região ali, era assim, ó. Quando houve a Guerra Guaranítica, lá de 1753 a 56, né, que foram retirados os jesuítas e que o Império Português assumiu, lembrando que o Rio Grande do Sul foi pertencer ao Brasil 200 anos depois do descobrimento. Porque isso aqui, se olhar o Tratado de Tordesilhas termina em Laguna. Isso aqui era castelhano. Nosso território era nosso. Era espanhol. Era de espanhol, né? Tanto que a gente tem expressões idiomáticas do castelhano, do espanhol. Né? Quando houve esse descobrimento do Rio Grande do Sul. O descobrimento do Rio Grande do Sul, né, que retiraram, os dois impérios retiraram os jesuítas, porque estava se criando ali um país dentro de outro país. Porque os jesuítas respondiam ao Vaticano, não respondiam nem a Espanha e nem a Portugal. Não, a colonização. A nossa colonização começou lá, lembrando um pouquinho, voltando lá na quinta série, né, as entradas e bandeiras, os bandeirantes desciam, né, os paulistas desciam em busca do ouro e escravos. E eles cometeram, e tanto que a gente tem isso aí, né, de o índio era vagabundo. Não, os nossos índios aqui eram diferentes dos demais do resto do Brasil. Nós tínhamos basicamente 3 índios, o minuano, o charrua e o guarani. Todos eles eram caçadores. As mulheres que eram agricultoras. E aí levavam o índio para a lavoura e ele não sabia fazer nada. Então, bom, nesse meio tempo, né, os jesuítas criam as reduções, né, eram um total de 30, sendo que 7 era dentro do território do Rio Grande do Sul. Né. Quando houve lá em 1750, com o Tratado de Madrid, eles devolveram uma colônia chamada Colônia do Sacramento, que era um grande forte de distribuição de alimentos para as navegações e para as entradas e bandeiras. Eles devolveram, olha o português, ele criou um forte dentro da terra que era da Espanha, e aí ele devolveu. Mas aqui, aonde? Na frente de Buenos Aires. Certo. O que hoje é Uruguai. Claro. Só que, como disse, tudo isso aqui era uma terra só. Né? E aí, quando houve a Guerra Guaranítica, né, que eles pegaram e retiraram os jesuítas, e aí isso passou a pertencer ao Brasil, aquele gado que tinha muito gado lá em cima, aquele gado se espalhou pelo Rio Grande do Sul. Né? E aí, nesse período, se a gente pensar que o Pampa Gaúcho, ali de Cachoeira para lá, qual é a predominância ali de alimentação? É a ovelha. Por quê? Porque as famílias conseguiam consumir só uma ovelha, não dava para consumir uma cabeça de gado, né? Sim. Era muita carne, estragava. Cara. Então não se tinha o costume de comer carne de gado. Né? E aí, como é que se fazia para conseguir o charque? Começou o charque. As charqueadas aqui, eram 13 charqueadas, né, ali na beira do rio. Parte dessas charqueadas... 13 aqui na beira do Jacuí. Do Jacuí. Hoje que Charqueadas. Charqueadas nessa época, nós estamos falando ali em 1780. Era o acesso, digamos, quem vinha de outras partes da região, era o acesso mais fácil para comercializar e levar para Porto Alegre, digamos, para o centro econômico. Na verdade, nem ia para Porto Alegre. Ela subia ela ia para Rio Grande. Cruzava o Jacuí, né? Para Rio Grande, e de Rio Grande subia para Rio de Janeiro. Para Rio de Janeiro. Por quê? Existe vamos dizer assim, uma informação errônea com relação ao charque. Diz assim, charque é a comida do gaúcho. Nunca foi. Tá? O charque era criado para os escravos. Era a alimentação dos escravos.
né? Então ele subia, ia para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro saía para Minas Gerais, para as minas, né? Subia para o Ceará, que não tinha mais charque ou carne de sol, né? Para as lavouras de cana-de-açúcar. Tá? Alimentar os escravos, todo. Tudo, tá. O que acontece aí? Veja que uma coisa vem... E acabou agregando valor econômico, não, né? Sim, mas uma coisa vem com a outra. Nós temos já em 1835 a Revolução Farroupilha. Por quê? Porque o charque daqui... O charque daqui, quando chegava no Rio de Janeiro, era taxado em 25%. Enquanto o charque castelhano, que inclusive era melhor, né, chegava lá e era taxado em torno de 12% só. Então, a nossa Revolução Farroupilha, ela foi tributária, não foi separatista. Exatamente. Com 25%. Ela não foi separatista, ela foi tributária, a intenção. Assim que até o próprio nome Guerra dos Farrapos, não tinha nada de farrapos, embora as professoras me perdoem, mas não é uma verdade, porque quem criou, né, toda a Guerra dos Farrapos foram os estancieiros, gente que tinha dinheiro, né? Inclusive, ali, charqueadas, nós tínhamos estâncias ali com 80 escravos. Né? O Rio Grande do Sul foi o último a aceitar a abolição da escravatura. Né? Então, nós tínhamos muito essa coisa do charque. Né? E a Revolução Farroupilha foi isso aí. E a Guerra dos Farrapos tem uma diferença entre revolução e guerra, né? Sim. Revolução é quando é dentro do país. Quando a República do Pampa, aí passa a ser guerra, porque são países diferentes. Né? Então, aí, quando houve essa que eles chamaram de Guerra dos Farrapos, era uma forma pejorativa, né? Que o Império queria se referir ao pessoal que estava... Né? Sulistas aqui. Isso. Não, eles são uns farrapos, mas não tinha nada a ver, né, com isso aí. Então, a nossa história, né, dessa região aqui, ela é muito forte, mas tem uma coisa, inclusive a gente já conversou sobre isso, Suzana, que falta informações. Né? Eu estou trabalhando, fazendo, né, montando um livro... Estudando sempre. Montando um livro com uma linguagem bem acessível, voltada para o aluno. Né? Para que ele entenda que existe toda uma cronologia e o porquê que aconteceu e o chamado efeito dominó. Uma coisa aconteceu aqui, lá está a situação. Né? Como eu comentei contigo, Porto Alegre surgiu por causa da Guerra Guaranítica, senão não seria Porto Alegre. Né? Porto Alegre pertencia a Viamão, Triunfo pertencia a Viamão, tudo isso aqui pertencia a Viamão. Né? Só que foram aos poucos. Né? Aí surgiu uma guerra, dispararam, é interessante. Eu só vou fazer uma colocação, Anderley, me permita. Na questão da agricultura, aqui nós estamos falando sempre da agropecuária como um todo, para te ver a importância da nossa região desde a época, a Revolução, ou afinal o charque. E ela começou com o agro, mas o porquê aqui que se criou muito gado, né, Suzana? Nós aqui a nossa situação climática e de solo, de tudo, permite que o ano inteiro tu tenha pastagens. Sim. E condição de manter essa produção, enquanto tu pegar Paraná, já uma parte do Paraná, nós vamos com isso mais forte até Santa Catarina, um pouquinho do Paraná para cima, nós temos aqueles períodos secos, o gado não se mantém. Não. Então, aqui é uma região rica que foi muito importante nós saber quanto foi importante para o Brasil e continua sendo. Isso me deixa feliz de saber, orgulhoso de saber que a nossa região foi importante e continua sendo, porque nós aqui, o Rio Grande do Sul, todo dia tem alguém plantando e alguém colhendo. Todo dia, porque ele tem um clima que permite isso. E tu vê a importância da nossa região, que falo na região carbonífera, começou agro.
Nós temos... E aí vou deixar tu contando até onde chegou, até onde chegou no carvão. Vamos seguir na história que está muito interessante. Exato. Mas complementando o que tu dissesse, e solos com uma grande adaptabilidade para novas culturas, né, Glênio? É impressionante, é literalmente tudo que se planta dá. Sabe que... Vamos seguir na história, que nós estamos aqui emocionados com o conhecimento do Vanderlei. Essa situação do charque, e no caso da criação de gado, ela se espalhou por todo o Rio Grande do Sul, né? Mas como a gente está dentro da região carbonífera, e ali havia as 13 estâncias, e essas estâncias normalmente eram em beira de rios ou riachos, porque facilitar o transporte. Facilitar o transporte e também para a questão de lavar, higiene. E jogar o fora. O processo em si do charque, né? Todo carnear. E aí, é claro que nós temos a parte da pecuária e temos também a agricultura nesse inteirinho. Mas, no caso, charqueadas, predominou isso aí. E o nome charqueadas, ele, na verdade, é uma situação como aconteceu, como a gente tem assim, nós temos a Ilha dos Dornelles, né? É uma expressão que acaba se transformando em nome. Na verdade, era a Ilha dos Ornelas, do Jerônimo de Ornelas, que foi o dono da Sesmaria de Santana, que era dentro da Sesmaria dos Campos de Viamão. Por isso que Viamão era... O desvirtuamento do nome, né? Então, assim como o de Ornelas passou a ser Dornelles, né, para facilitar, na época, as charqueadas pertenciam a Triunfo. Nós estamos falando de 1780. Pertenciam a Triunfo, essa região toda pertencia a Triunfo. Né? E aí, com essa situação de pertencer a Triunfo, né, em 1849, um dos estancieiros, chamado Chico Leão, pediu, né, para Triunfo que abrisse uma rua na beira do rio, saindo desde a divisa ali do Arroio Leão, mais ou menos, que é o Passo da Cruz, até lá no Arroio do Rato. Por quê? Porque era ali onde se estabeleciam as 13... Se concentravam as charqueadas. As charqueadas. Porque essa pensando na logística para escoar. Era quase isso, porque o que acontecia? A vacaria descia, né? A gente está descendo de todos os lugares, mas vinha principalmente aí da parte de cima, né? Vinha, quando chegava às 6 horas, 7 horas, eles fechavam as porteiras, as estâncias, porque acabava passando por dentro das estâncias. Sim, porque eram... À noite não tem problema, né? Aí eles fechavam. Então, às vezes, as vacarias ficavam tudo trancado. Então, eles pediram e saiu tanto que a gente... corredor, vamos dizer. corredor, não, o caminho trânsito. das tropas. O chamado caminho das tropas. Daí que vem. E hoje... Sim, eles podiam ganhar mais o dia ou a noite, provavelmente. Aí passavam direto. E, às vezes, por exemplo, nós tínhamos... no arroio... E certamente em torno desse caminho das tropas foram se estabelecendo também outros comércios para atender as demandas. Aí o que aconteceu? Nesse período aí do caminho das tropas, nós temos, até hoje a gente ainda tem um pedacinho dela que fica dentro do sítio Capela, ali em Charqueadas. No sítio Capela tem um pedaço ainda desse caminho das tropas. O dono, que é passa por ele, dentro da propriedade. Interessante. O doutor Fernando, né, que é o dono do sítio, ele preservou esse local, que ali era onde passavam as tropas. E as tropas passavam por ali, quando chegavam, conhecendo um pouco Charqueadas, passavam pela colônia e seguiam até onde hoje é o Taco Ferreira, que era onde a tropa passava, que era a parte mais baixa do arroio. Dali ela saía e ia até onde? Até o que hoje é o bairro Alegria, lá em Guaíba,
né? Dali que ela saía, ou atravessava para Porto Alegre, ou descia para Rio Grande. Então, Charqueadas foi realmente Aí caminho. todo o charque que vinha da região norte e serra chegava aqui. Passava por Chegava aqui, passava Mas daí, Inclusive mais de ou Pelotas, menos, vamos dizer da assim, região mais Não, ou menos. Pelotas subia direto. Subia direto A pelo três- acesso... já subia mar. É, mar. Subia. Mas a 386 que desce, que é chamada rodovia da produção, lógico que a gente sabe, circula muito ali, mas o norte descia tudo mais ou menos por ali. Para chegar a Porto Mas Alegre. daí até, o senhor estava falando aí do pessoal que foi subindo aí das 13 charqueadas, aqui Santo Amaro, chegava ali, era a última. Não, pra não. As 13 charqueadas ficavam entre o Passo da Cruz, que é ali Não chegava até lá. em Charqueadas, e o Arroio do Rato, que Ficava é tudo aqui, todo então. ali. Todo Claro. o charque, nós olhar essa região do... Nós temos as 13 mais importantes. Entendi. Tá? Eram as 13 mais importantes. Porque aqui, Nesse meio aqui depois em tinha as Arroio- pequenas. Sim, ali, Arroio dos Ratos tinha. Fazia um Na verdade, nicho de mercado, vamos Na dizer verdade, toda a estância era uma estância charqueadora. certo. Que era uma maneira também economia, né? porque como não existia frigorífico, Manter. era a única maneira. conservação era a deles. conservação Através do sal. charque. Então, essas tinha a de manutenção ou a de subsistência, e claro. Que tinha a comercial. A comercial, né? uma escala Maior. Claro, eles também usavam para o consumo, como eu falei, existiam instâncias com mais de 80 escravos que usavam isso aí para fazer, usavam a mão de obra escrava para o charque, para consumo, e o excedente ia para Porto Alegre ou Rio Grande. Subia Porque Brasil até afora. chegar nessas charqueadas, o gado vinha vivo aqui. A vaca batia tudo aqui. A vacaria descia. Eu tenho fotos dessas vacarias. Interessante. Eu vou aproveitar aqui, Suzana, para mandar um abraço à dona Neiva e o seu João acompanhando e mandando um bom dia todo. Que casal querido, um abraço para vocês. A Giovana e o Marquinhos, Giovana Freitas e o Giovana Marquinhos. feliz com as histórias também. João Luiz da Silva aí, bom dia, Suzana. Bom dia. Ótimo programa, bela aula de história, parabéns. Nossa, que será mais explorada daqui para frente, hein? Queremos quadros de história dentro do nosso programa. Mas vamos seguir lá, né? A história de uma cidade, ela passa pela história de todos nós. E nisso as pessoas não se dão conta, né, Vanderlei? Que todos nós, de certo modo, todo dia, estamos fazendo a história da cidade, do município. E uma vez que ficamos para trás, que passamos dessa para melhor, a história de uma cidade, a história das vidas passadas, dos seus feitos, assim como dos que estão hoje aqui, do momento presente. Com certeza. E que saibamos todos trilhar o futuro. Parafraseando a tua frase ali, que gostou dela, que é: quem não conhece a sua história, né, o seu passado, não tem futuro. Né? Porque o que acontece? Se tu não conhece o teu passado, os teus erros, provavelmente tu vai voltar a cometê-los. Né? Então, muitas vezes a gente não olha o que aconteceu na cidade. Antes de sentar aqui, a gente estava conversando, né? Infelizmente, não só Arroio dos Ratos, como Charqueadas também, né? Às vezes o olhar do político não está tão voltado para o povo, para a situação, como tu fizeste o apelo da questão do agro, né? Então, nós temos, né, uma cidade, ela vive do seu munícipe e ela tem que viver para... retornar para o seu município. Exato. Né? Então, esse tipo de coisa que, infelizmente, nós temos, a política hoje ela está voltada mais para o pessoal. Né? É um toma lá da cá, né? E eu agora escutando o senhor aí, todo esse seu conhecimento falta aí. Cultura, educação, a gente todo o nosso povo. tem que não aproveitar importa a esfera. Tem que aproveitar o máximo disso aí para nós trazer a questão turística, mostrar, porque é uma história que praticamente não faz parte do crescimento do país inteiro.
né? E está dentro da nossa região. Não, eu estou encantado e estou curioso para saber, né? Porque aí foi evoluindo, né? Eu queria saber de Santo Amaro, como é que chegou no carvão. O senhor estava contando da princesa Isabel. E vamos chegar aí, porque eu estou ficando cada vez mais curioso. Eu sempre me reporto quando nós viajamos para a Europa, qualquer pessoa que vai para a Europa. O que nós vemos na Europa que nos encanta? Aquele patrimônio, a gastronomia, mas um povo que principalmente, por isso primeiro mundo, além da beleza das edificações, seja o país que for, porque eles conservam a história. Nós estamos viajando, pagando em euro ou dólar, seja o que for, na moeda que for, para conhecermos a história passada daquele povo. E não valorizamos, e não conhecemos, principalmente, não valorizamos muitas vezes porque não conhecemos. Porque a história que acabamos estudando em sala de aula, ela é muito capenga. E sabe-se lá, muitas vezes ela tem de um viés ou outro, ela não é história real, né? E que impacta aos jovens. Então, quando viajamos, estamos conhecendo basicamente a história dos outros, valorizando, pagando para entrar no patrimônio histórico deles, para conhecer a história do seu povo, a gastronomia. E aqui no nosso país, no nosso município, muitas vezes não fazemos isso. Embora que eu acho que já temos muito mais um turismo cultural, gastronômico, hoje aliando tudo isso. Então, já tem sido, já avançamos, posso dizer. Continuando, por favor. Uma coisa, aproveitando essa deixa aí, uma coisa que me chama muita atenção, não só, não estou falando só de Chaqueadas ou só, é na região toda, né? Não existe a valorização arquitetônica, né? Que, na verdade, a arquitetura, o Rio Grande do Sul, ele foi colonizado por espanhóis, por italianos, por alemães, por polacos, né? Então, poloneses, no caso. Portugueses também. Portugueses. Então, nós temos uma riqueza cultural muito grande, mas não existe um apego. Então, eu vou falar um pouco da minha cidade. Nós tínhamos várias casas, né, que simplesmente sumiram. E tinham... a arquitetura era neocolonial, né? Nós temos, por exemplo, Triunfo, tem uma preservação ali, né? Nós temos Rio Pardo, que nós temos uma preservação. O próprio Santo Amaro, ali a localidade. Santa Amaro, que é muito interessante a história de Santa Amaro. Ah, maravilhosa. Né? Porque Santa Amaro, ela é muito, mas muito mais velha que General Câmara. Né? E por que ela é chamada de Rota Açoriana, né? Ou seja, voltamos a Porto Alegre, Guerra Guaranítica, 1753 a 1756, são 3 anos. Subiam 60 casais. O que eram os 60 casais? Aproximadamente 400 pessoas. Era a forma que o Império fazia para criar um povoado. Mandava 60 casais, pai, filho, sogro, sogra, né? Sim. Tudo aí. E criavam as freguesias. A freguesia normalmente era uma igreja, o pessoal na volta da igreja, né? Tanto que até o cemitério era junto da igreja. Eram juntos. Né? E aí, nesse ponto, né, começava-se a povoar aquela região ali com esses 60 casais. Quando estourou a Guerra Guaranítica, veio um aviso, alguns barcos pararam ali onde é hoje o gasômetro. Né? Certo. Pararam ali e ali formaram uma pequena vila, tanto que eles chamavam de Porto dos Casais. Só que uma parte tinha subido já o Jacuí e pararam onde é Santa Amaro. E ali, nesse meio tempo... Foi um desvio de rota? Não, eles estavam subindo para ocupar as missões. Ah, iam para as missões. Lá estava tudo pronto. Claro. Eles estavam subindo. Só que nesse meio tempo, por exemplo, os holandeses queriam também essa região. Aqui, porque ela, na verdade, ela estava ali numa briga, né, entre Espanha,
e Portugal. Então, enquanto só, claro, quando houve o Tratado de Madrid, que Portugal, aliás, Espanha pegou e disse, ó, isso aqui é teu, então. Né? Aí foi que... Mas, no caso, a Holanda queria, e aí, lá em Santo Amaro tem um forte. Hoje só tem na beira lá, em algumas casas, no quintal das casas, ainda tem os pedaços. Aonde? Em Santo Amaro. Santo Amaro tem. Sim, tanto que se E tu aí olhar ali aquele... segurar, quem quisesse... Sim, não, mas tem umas coisas bem interessantes. Tu que gosta... Eu vai- vou querer visitar Santo Amaro Não, contigo agora. mas agora- Vai ser agora- meu guia. Porque eu adoro ir lá. Olha Santa Amaro agora, eles não fizeram uma praça ali com um barco Sim. e com um fortezinho com os Sim, é canhões. escultura. Que Aqueles temos ali. canhões ali era por causa do forte Ah. que segurava. Na época não existia a eclusa. E quem né? está se fazendo muito, e que qualquer hora vai estar conosco aqui, fazendo esse turismo cultural, é a turma do pedal. Sim. Vários grupos de ciclistas, e meu irmão faz parte, eu já falei para ele para ele convidar a turma e vir para cá, inclusive Charqueadas é forte, começou ali, eu acho que ele Sim. pertence até a esse grupo, existem vários grupos aqui, né? Todos se conversam. Eu voltei a Santo Amaro em função do ciclismo. Fomos acompanhar a chegada deles e tudo mais lá. E aí me apaixonei, obviamente, com esse acesso fácil agora que temos, né? Mais recente, eu acho que é coisa de 3 anos ou 4 para cá, o asfalto. Então permite essa visitação a Santo Amaro e conhecer. Mas a minha próxima ida a Santo Amaro será acompanhada do Vanderlei Glene, juntos também. Eu vou, com certeza. Que bacana, vamos seguir. Então, tem essa questão. E se a gente olhar, pegar ali em Charqueadas, os fundos da Gerdau, tem a Ilha das Cabras, ou Ilha das Torres, né? Do outro lado da Ilha das Torres, eu tenho fotos do satélite que mostra, existe uma barragem, porque assim, ó, nós temos aqui, essa parte é a Triunfo, nós temos a Ilha das Torres, e aí tem uma passagem por aqui. Sim, O que vai acontece? bem estreita ali, né? O Império Eu criou não desci de uma... caiaque, eu ando andando no Rio de Uma Caiaque servidão. pra ir conhecer. Tem muita resíduo disso aí de construção com Sim. pedra antiga, a gente tirou umas fotos. Eles fizeram Uma servidão, o Império fez essa barragem, é chamada Pedra Seca, fizeram essa barragem porque justamente se a gente olhar um pouquinho São Jerônimo, Triunfo, nós pegar as capelinhas do Porto Capela, depois da Granja Carola, todas as capelas, com exceção de Charqueadas, né? Porque aí Charqueadas é 1945, a construção da igreja, mas as igrejas antigas todas eram voltadas para o rio. Sim, inclusive a de Triunfo aqui, que eu ando muito querendo E a de São Jerônimo também. Enxergamos da margem do rio aqui. Por que disso? Porque ela servia, primeiro, era o acesso da cidade. Claro, Sim. era a entrada A normalmente. freguesia era A freguesia, a praça e tudo mais era ali. estabelecia. Tá. Depois disso, ela servia também de vigia. Pela Sim, por isso as torres altas, enxerga. Eu andando no Rio, Estratégico. Suzana, enxerga muito bem elas. Enxergamos qualquer ali do isso. passo da barca, já assim, enxerga que dirá de É a caiaque. estratégia, né? E aí, o que aconteceu? O Império criou essas barragens para que os barcos holandeses não passassem por trás da ilha. Eles eram obrigados a passar na frente. E aí seriam visíveis. Seriam invisíveis. Aí, então não houve a invasão por causa desse processo. E tem, eu acho que umas 5 ou 6 barragens dessas. Que a gente pode ver, inclusive, de cima da ponte da Ainda Cachoeirinha. se mantiveram. Mas Então, a barragem É uma barragem, na verdade é como se fosse um estreitamento. a vegetação. Ele barrava mesmo. É um muro de pedra. Sim. E o rio Tem passa por cima. um pedaço. Só que diminui o calado. Claro, aí quebra, certo. bate ali, prejudica a embarcação. E aí eles não conseguiam Eu subir, de caiaque, quando fui descobrir, estou indo remando, e aí tu sabe, tu anda de caiaque, tu sabe que tu fica basicamente no nível do rio. Sim, Eu olhei do para rio. frente e vi aquela linha. Uma Eu linha. digo, oh, Você meu quer Deus. efeito de ótica? Que isso? Aí um amigo meu, ele disse, não, aquilo ali é uma barragem. Aí fui lá e realmente, tu vê a pedra,
né? E ela fica crespinha. E a eles água. colocaram ali. Eles Perfeito. colocaram isso justamente para evitar que os barcos fizessem esse desvio. Então era obrigado a passar no canal principal. Sim, só quem conhece o mapa ali da região consegue escapar. Um invasor, um possível invasor, Parava pegando ali. o caminho mais fácil, batia. E que interessante essa estratégia de defesa, De né? defesa. Protecionismo. É. E Alta aí- tecnologia pra época. E aí, no caso... Aliás, tudo que é abaixo Parece da água simples, e do mas- solo não fica visível ao inimigo. Nós vemos hoje as guerras todas, como todas se valeram do subsolo, né? É impressionante. Seja a parte do mundo que for. Ah, sim. E também, Segunda agora, Guerra estou Mundial. me dando Abaixo conta d'água. Submerso. abaixo da água, submerso. Então, Incrível. Criaram recifes. sim, exatamente. É. Então, como eu falei, toda a nossa história, né, ela está muito presente na história do Brasil. Né? Sim. A questão de, muitas vezes, as crianças, né, e às vezes até pessoas de mais idade não sabem, né, que a Princesa Isabel, em 1882, desceu lá em Charqueadas, pegou o trem e veio até Arroio dos Ratos para inaugurar, né, o Poço Isabel. Poxa, Isabel. Uma coisa interessante, Eu acho que sabe-se um pouco da história a partir das minas aqui da região. Mas essa história pregressa, Não. poucos sabem e hoje ela é viva através de ti. Mas a mina começou aqui provavelmente por questão do charque. Na questão. Que alguém... em 1795... Primeira mina é Isabel, então. Não. A primeira mina, em 1795, foi encontrado lá em Curral Alto, que hoje Curral Alto. Minas do Leão, né? Ou Leão, né? Pertencia, na verdade, tudo pertencia a São Jerônimo. Né? Foi encontrado as primeiras jazidas. Mas só em 1881 é que começa o ciclo do carvão, paralelo com o charque. Paralelo com o charque. Começamos Era a outra turma que diversificar começou a ver ali, economia. opa, peraí. Entramos na fase do minério. Porque, na verdade, Entendi. sim, ó, era um período que a Europa consumia muito carvão. Até hoje. Sim, agora até voltou, hoje. tinha É, parado, agora exploração. voltaram com a questão. De uma forma... Mas isso nós temos que chegar para outro Mas tu outro sabe- programa, vamos ficar no Shark. Eu imagino juntar É muita história. o Vanderlei com meu pai, muitas das expressões e Vamos das ter que localidades trazer que tu dissesse. o coronel que pro o pai rádio. não vem. Quando o pai Mas- fala, eu falei, pai, tal coisa, deve ser lá perto da fazenda do Curral Alto. Eu digo, mas que é onde que fica? Ele me localiza com a localização que ele tem antiga e às vezes a gente não chega a um denominador. E- Mas o pai também tem muito E conhecimento. Vanderlei, eu tenho falado, começando a Da participar história. aí aqui da nossa região e vim para cá plantar, para te ver. Agora eu não sei nem para que lado pega, de tanta que nós podemos explorar a região, que nós podemos aproveitar e é o que eu digo, nós estamos em cima de uma terra muito rica. E rica de história, rica para produção, rica para o desenvolvimento, rica para tudo. E não está se aproveitando nada. Infelizmente, eu tenho que falar isso aqui. Olha, Glenn, eu e acho vou que- começar a incomodar. Deputado, Se começamos- vereador, os prefeitos, que nós temos que explorar isso aí, gente. É o que nem a que Suzana falou, a gente achamos vai um para a caminho. Europa, vai para os Estados Unidos, vai... Lá, se Porque eles qualquer... preservam. eles estão lá e tá lá, tem monumento disso e daquilo que aconteceu E aqui, vai-se toda pro a história. interior da Nós vamos Itália perder comer tudo. aquela pizza É. genuinamente italiana. E- Por quê? e- Porque e- é uma das raízes preservadas. E o Brasil Mas hoje é acho que Brasil sem e o querer agro apontamos começou o aqui, caminho. a nossa região Ah, é sim, muito o gaúcho. importante, é os primeiros Os últimos passos a lá. serem descobertos e os principais hoje no desbravamento E das outra, a fronteiras nossa região, agrícolas. Vanderlei, eu produzo 11 culturas. Produzi agora com essas crises aí diminuindo. Mas aqui, ó, tudo aqui dá. Tudo. Não tem me dizerem que não. Claro, tem que ter umas correções de solo, tem que ter algumas coisas. Mas nós aqui Até somos compensações ricos. climáticas. Temos o rio aqui, ó. Sim. Começou essa região porque tem o rio. Hoje a questão de rodovias, o transporte rodoviário é caríssimo, o rio é muito mais barato. Estamos em cima da região mais consumidora, onde é a grande região metropolitana. Próximo ao grande É. centro. E nós uma não vantagem. estamos aproveitando a questão turística. Eu questionei essa semana alguém em Porto Alegre lá,
Por que que os cruzeiros não entram dentro de Porto Alegre? Mas o calado. Mas e Não se tem. limpa, ué? Já não havia E aí, imagina a interesse, ainda história mais que nós agora temos com os aqui, ó, bancos. para vir toda a história das Sim. 13 charqueadas, mais importante, contar tudo a importância que nós temos dentro hoje do Brasil, dentro do agro. Agora, cada vez mais forte, Suzana, nós temos que levantar, nós somos agrocarboníferos. Acabamos de descobrir nesse programa... Vanderlei agora me deixou mais serviço na minha cabeça aqui. Caminho. Vanderlei. Abriu umas 10 portas mais. Acabamos de descobrir um caminho. Através de todos nós conhecendo a nossa história, valorizando e assim traçando o nosso futuro, nosso desenvolvimento, passando pelo conhecimento da nossa história. Vamos levar adiante as histórias. O Vanderlei já tem feito esse trabalho junto às escolas. É alguma escola em especial ou mais de uma? Todas as escolas me Tens procuram. um calendário certo? Como é que... Normalmente, quando fosse bem recebido sim, pela... graças Ai, a Deus, que maravilha. né? Até porque conheço basicamente quase Bom todas relacionamento as com todo professoras, né? Então, assim, falando dessa questão da cultura, do turismo, né? Arroio dos Ratos é Minas Céu Aberto. Nós temos o Museu do Carvão lindo. ali, né? Charqueadas, isso eu já falei diversas vezes, né? Pode ser que um dia algum político iluminado tenha essa coragem, né? Vocês conhecem o Parcão ali em Charqueadas, tá? O que a minha ideia? Primeiro, a mais simples, uma ferrovia com um trenzinho ali, uma locomotiva, pegar uma locomotiva antiga, trazer para ali, para as pessoas conhecerem. Isso é um primeiro momento. A segunda, fazer, né, é uma coisa, é meio utopia, né? Não, mas projeto, imagina, sonho, Não é mais capaz. é importante mas imagina sonhar. tu abrir o solo, fazer, claro, com toda uma... Como se vê na Europa, a área da escavação, aquilo bonito. Não, faz um estrutural de concreto, né? Cobre, reveste ele todo por dentro com O carvão para simular a mina. a mina. A mina. Então as Faz pessoas o podem piso fazer a em visitação. vidro. Viu? Isso aí se dá Claro. pra fazer tudo. Mas, Vanderlei, o senhor colocou, nós dependemos da questão sempre política. Eu fui com a minha esposa a Porto Alegre no final de semana, andar no centro lá. Conhecer ali, ver o movimento, as lojas, Tá gente mudando. vender Fosse lá. a Não, Feira do Livro agora? não fui, mas conseguiu. fomos dar uma caminhada Tá. pra entender. Foi um sábado. Eu fiquei apavorado, Suzana, a quantia de turista que tem fora de outros países. A Sim. quantia não é pouco. Aí tava caminhando nos melhores hotéis também para para entender. Porque eu gosto, às vezes quando eu tenho isso aí, eu gosto de ir no supermercado, olhar os produtos que tem, de onde tá vindo, eu começo a entender para entender a logística das coisas. O que tá deixando de se aproveitar a região aqui, buscar esse dinheiro, porque daí quando nós chegamos aqui falamos só no agro, porque ele produz, exporta, vende o produto para outro país, o dinheiro daquele país entra para nós. Os turistas estão vindo aqui com o dinheiro no bolso. Quem sai viajar, se você ir viajar, eu vou com o dinheiro no bolso. Sim. E vou para gastar. E quero conhecer a história, eu pelo menos. E aí a maioria quer, eu duvido quem não quer. E aí estamos deixando de aproveitar. Já pensou nós ter um barco lá, subir com tudo que o senhor está falando, ter os restaurantes, daqui a pouco tem uma pousada, dá para subir até Santo Amaro. Isso aí vai encher de turista, Pois é, teve inclusive a história, houve uma Faz uma o café ideia... determina um horário, o dia certo para essa embarcação, com um cardápio pré-estabelecido, agregando valor. Vai lá no hotel, busca a gente. Com azeite da região, daqui a pouco um Tem vinho, com as isso. especiarias. Tem os girassol que dá para nós voltar daí plantar, organizar. Quanta coisa. Olha, nós temos que reunir e trazer essas boas ideias, coisa boa. Houve há um tempo atrás, né, houve alguma manifestação a respeito do cisne branco. Cisne branco subir, temos, né, ou até mesmo o catamarã. Né, mas faz Guaíba Porto Alegre. morreu, né, não se tem. E aí a gente pensa que na década... frente de trabalho. E eu falo porque eu cheguei a viajar, eu fui, se não me engano, 2 vezes. Né? Em Charqueadas tinha o Porto da Lancha, na verdade São Jerônimo e Charqueadas, e que ia até Porto Alegre, ali próximo ao mercado público. Então, eram 3 horas navegando, mas eram 3 horas de
tu aproveitava Claro. tudo, né? Não, e tem que nem o senhor junto lá, contando a história, nesse momento, vai treinando, vai ter outras pessoas. Tem como nós fazer. Eu digo, só falta vontade. Eu vou ficar na minha briga do agro aqui da região. E vou continuar até coisa andar. Mas nós temos uma história. Ih, tem tanta coisa para fazer agora. Não sei nem o que fazer. Não é briga, nós temos que unir. É que o pessoal não me conhece ainda. dizer. Quando eu falo briga no bom sentido, porque eu não vou sair brigando com ninguém. É uma luta, então. Trazendo a pauta do agro. Fala brigando, porque a ideia não é brigar. Da estrada de chão, eu fico louco. Nós temos que estar andando estrada por de isso chão. o nome do nosso programa também. Amigos do Agro. Amigos do Agro. Porque somos amigos de todos. Contamos e vamos juntos contar a história da nossa região agrocarbonífera. E para ver, Suzana, nada por acaso. Começamos a nossa luta que deu enchente, perdemos a produção. O Vanderlei, lá primeiro nós fomos conversar, Suzana, com o pessoal do Charqueadas, com o prefeito, mandar um abraço pro prefeito. Isso. E com o pessoal lá, e precisava apoio. E o senhor chegou lá, não, vamos divulgar, ali eu conheci o senhor. Depois nós fomos até Ramis Galvão. Não, fomos a Rio Pardo, na FUBRA, no movimento. O prefeito também foi. E a maior verdade é que nada é por acaso. E agora está aqui Glênio, com toda essa história. Nós estamos próximos de nos encerrar e eu quero deixar a palavra para ti. Não, só para encerrar uma coisa que é interessante. Faz esse fechamento da história que está maravilhoso. A colônia, muita gente fala ali a Granja Carola. A Granja Carola produzia laticínios, né? Iogurte, leite, queijos, né? E na época ali de Getúlio Vargas, o dono da Granja Carola deu para o filho dele, para o Paulo Kerby, deu uma vaca holandesa, né? A vaca Ita, do Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, que vem ser pedra. Tá. Ita é pedra. E essa vaca, ela produzia 5 vezes mais a média de leite das vacas de todo o Brasil. Que raça é essa? Não, ela era... Eu tenho foto dela. Aquela foto a gente vê a raça. Mas ela veio da Europa? Não, era holandesa. Holandesa. Tá. E aí... Se adaptou na região quente. Olha o que aconteceu. Getúlio Vargas... Na época, o Brasil não consumia muito leite. Mas isso que ano? 1935. 1935. Já 1900? Sim, 35. Sim, Granja Carola. Granja Carola. Aí, o que o Getúlio fez? Veio até, era amigo do proprietário, do fazendeiro. Pegou a vaca, levou de barco até Porto Alegre e ela foi, conta-se a história, que ela foi de avião para o Rio de Janeiro, para ser, que na época era o local que iam fazer a garota propaganda do leite, que era a Vaca Ita. A Vaca Ita. Então nós temos essa história também. E tu vê o nome de Ita, que é pedra, dava tanto leite, nunca vi uma pedra dar tanto leite. Tanto leite, né? Na contramão do seu nome. Então tem muita história. Ai, mas que riqueza. Muita olha, é uma alegria no sábado começarmos assim. Chegamos ao fim, história, infelizmente, entendendo. Felizmente também por ter encontrado. Falei que é pouco tempo. O senhor chegou. De largada imaginamos isso. E agora vamos ter muito trabalho pela frente. Mas que bom sabermos que em Charqueadas, com tantas atribuições, temos essa pessoa que também preserva a história e que vai divulgar essa história e também através aqui do nosso programa e vamos fazer essa rede. Amigos do Agro, amigo de tudo. Somos todos amigos. Chegamos ao fim, Vanderlei, vamos lá. Chegamos ao fim. Eu, Vanderlei. O Vanderlei, né? Última... Eu só posso rapidamente agradecer, né, a essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a história. Né? Como disse, é pouco tempo, né? Mas a gente está preparando aí um livro voltado para... Guardamos. Né? Então, com certeza, até o ano que vem ele já vai estar impresso aí. Né? Mas fica aqui, né? Me dispõe sempre que vocês precisarem, quiserem conversar um pouquinho sobre a história. A gente pode fazer só os tópicos mesmo. Ótimo, Vanderlei. Muito obrigado. De coração mesmo, fazer presente aqui. Eu gosto muito da história e é dentro que a Suzana falou, e o senhor, se a gente não vai conhecendo o nosso passado, nós não vamos criar um futuro. É aí que nos alicerça. Muito obrigado a todos, os amigos do Agro tá aí, sempre para trazer novidades, e essa é muito interessante, que é a nossa base e a nossa estrutura,
Obrigado a todos que nos acompanharam, Bruna, Romeu, Suzana sempre aqui junto. E ao pessoal do sítio, um abraço, que hoje nós temos sítio, Suzana. Ele deve Um estar abraço para aguardando lá. todos. Sempre um sábado emocionante com nossos convidados, que são a graça do nosso programa. Um abraço especial para Mariane de Oliveira, conhece? Conheço. A nossa linda advogada, vice-presidente da OAB São Jerônimo. Falando em OAB São Jerônimo, lembramos do Felipe de Lima Silva, presidente da OAB, e do nosso amigo também, Dr. Adamo Fontoura, do escritório Lima e Fontoura, advogados de São Jerônimo. Um abraço. Ao prefeito de Charqueadas, Ricardo Vargas, que, se Deus quiser, em breve estará conosco também aqui, contando as histórias, provavelmente as mais recentes, e falando aí do desenvolvimento futuro, né? O que o município tem projetado a nível de desenvolvimento para os próximos anos. Um aviso aqui, Galeto Beneficente, Bombeiros Voluntários de Arroio dos Ratos, dia 29, próximo sábado, se não me engano, a partir das 11 horas, na Associação de Moradores do Lago. É uma ação beneficente, então, que comprando galeto vai ajudar, a renda será revertida para os Bombeiros Voluntários de Arroio dos Ratos, que é uma entidade sensacional e que acolhe a todos em qualquer situação. É isso, encerramos então mais um programa, agradecemos a companhia e a audiência de vocês nesse sábado e até o nosso próximo programa, sábado, a partir das 9 horas, aqui na nossa Amigos do Agro, na nossa Rádio Ratense. Bom final de semana e muito obrigada.